Aí rapaziada, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui desse canal de Fórmula 1 da Pole Position. Eu sou o Procópio e hoje vim falar sobre um assunto bem legal de falar. É legal para fã de automobilismo, mas é ruim para a equipe da que eu vou falar. Mas antes de eu falar o assunto do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber toda a notificação do canal, certo? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Galera, estamos falando do ano de 2012. A Fórmula 1 de 2012. O ano 2012 foi marcado por disputas emocionantes entre Sebastian Vettel e Fernando Alonso, onde Vettel conquistou o tricampeonato mundial, o tri seguido, 2010, 2011 e 2012. 3. Mas uma pessoazinha podia estar brigando pelo título se não fosse a cagada dessa equipe. Eu estou falando de Lewis Hamilton. Podia ter brigado pelo título de pilotos se não fosse os erros da McLaren deste carro aqui, ó. Esse grande carro que no início de 2012 era o carro mais rápido. Ele era o carro mais rápido do grid de 2012. Agora você quer saber como? Porque a McLaren tirou a briga do Hamilton pelo título. Quer saber como? Assista o vídeo até o final para entender. Eu vou falar aqui corridas que a McLaren estragou a corrida do Hamilton, certo? Só vou falar sobre as pistas onde os erros foram da McLaren, certo? Que é pit stop ruins, lentos, sabe? É punição por troca de componentes e quebra do carro, quando o carro quebra. Agora o azar que o Hamilton teve em Interlagos com a batida do Hülkenberg, incidentes, toques, que não é culpa da equipe, sim um azar do piloto, ou também culpa do piloto, eu não vou trazer aqui, porque o tópico aqui é a McLaren. Os erros da McLaren fizeram com que Hamilton perdesse a chance de brigar pelo título, certo? Então vamos lá para a primeira etapa, de 2012, Austrália. Então largava na pole, mas não largou bem. Na largada caiu para segundo. E na volta 36 ele parou no pit com bandeira verde, onde você perde bastante tempo. Enquanto ele parava no pit, Petrov batia o seu carro na reta e causava o safety car. O Hamilton fez a parada em bandeira verde e na hora que ele sai do box vai dar o safety car. O Vettel, durante o safety car, para e fica com a segunda posição. Então assim, eu não considero um erro da McLaren em si. Só foi um azar do Hamilton em ter parado na hora errada, no momento errado, né? Mas é importante falar que ele conseguiria pegar um terceiro lugar. Nessa prova ele conseguiria pegar um terceiro lugar pelo ritmo do seu companheiro Button, que venceu na Austrália, e pelo ritmo do Vettel. Então ele pegaria o terceiro lugar e assim se fez. Ele chegou em terceiro lugar. Então, de 15 possíveis, os pontos possíveis de Hamilton naquela corrida era 15 pontos. Ele conseguiu os 15 pontos do terceiro lugar. E a tabela ficava assim, com pontos alterados, sabe? Não é com os pontos que aconteceu realmente na corrida. A pontuação que eu vou trazer aqui é com os pontos alterados se não tivesse esses erros. Button liderava, né, com os 25 pontos da vitória. Sebastian Vettel em segundo com 18 pontos. Hamilton em terceiro com 15 pontos. E o Alonso em quinto com 10 pontos. Eu trouxe aqui, eu vou falar só a tabela dos pilotos: Hamilton, Vettel e Alonso. Eu botei o Button porque é só para mostrar que ele liderava por enquanto. Eu não vou botar a tabela completa, certo? Eu vou só falar justamente
Os três principais que brigaram pelo título 2012, certo? Aí agora vamos para a pista onde realmente houve um erro da McLaren. Vamos para Kuala Lumpur e Sepang, na Malásia. Essa daqui é o começo de todos os erros da McLaren. O Hamilton liderava a prova até a volta 14, quando parou nos pits e a McLaren, para colocar pneu intermediário, e a McLaren fez impressionante pit stop de 9 segundos. A McLaren fez um pit stop de 9 segundos. 9! Um pit stop muito lento. Com isso, caiu de primeiro até quarto. Jogou uma chance de vitória fora. Olha, galera, outra coisa que é bem importante se ressaltar, antes de a gente passar para a classificação possível, é que eu tô sendo otimista demais. Eu acho que o Hamilton poderia ganhar, mas faça seus cálculos aí do jeito que vocês quiserem, certo? Ah, o Hamilton não poderia brigar pela vitória, ele poderia pegar o segundo. Aí você faça as contas aí com 18 pontos de segundo lugar. Eu tá aqui no roteiro, vou seguir o roteiro de possível 25 pontos pela vitória. Então ele jogou fora os 25 pontos. Ele acabou pontuando 15, porque ele chegou em terceiro. Então ali eu vou adicionar 10 pontos, né? Porque ele fez 15, mas já dá 25. Então o campeonato ficaria assim com Hamilton, Alonso e Vettel assim, ó. Hamilton em primeiro com 40 pontos, certo? Segundo, Alonso com 28. E sexto, Sebastian Vettel com 18 pontos. Certo? Se não fosse o erro da McLaren, na segunda etapa na Malásia, o Hamilton sairia da corrida disparado na liderança. Opa! Galera, também peço desculpas se é porque é a primeira vez que eu uso o Chroma Key, então vai sair um pouco cagado, né? Mas de vídeo em vídeo eu vou tentando fazer mais profissional, certo? Então vamos lá para a próxima etapa, que aí é que o bicho pega. Vamos para Xangai, na China. Então, ele fez uma classificação sensacional. Largava na primeira fila em segundo, mas por troca de câmbio ele perde 5 posições por punição. Então ele largava em sétimo, onde terminou a corrida de sétimo. Largou em sétimo, chegou em terceiro, atrás de Jenson Button, que largou 5 posições atrás sem a punição. Então Então ele jogou aí fora o que? 18 pontos, né? Que ele chegaria em segundo. Eu acho que ele conseguiria até chegar em segundo. Então ele jogou fora 18 pontos, né? Ele fez 15, mas faltou 3. Então vamos acrescentar mais 3 pontos aí na tabela. Onde ficaria Hamilton em primeiro com 58 pontos. Em quarto, Alonso com 30 pontos. E quinto, Sebastian Vettel com 28 pontos. Agora vamos para o Oriente Médio, no Bahrein. E vamos fazer duas sequências aqui de erros de pit stop, porque o Hamilton ele líder terceiro na corrida quando parou no pit stop, e a McLaren fez incríveis 9.9 segundos de pit stop. 9, quase 10 segundos de pit stop, perdendo 2 posições com essa parada. E não para por aí não, tá? Ele fez outro pit stop que a McLaren fez 12.2 segundos. Palmas para a McLaren. A gente tem que dar palmas para a McLaren porque 2 pit stop horrorosos seguidos, né? Porque o Hamilton parou umas voltas antes. Na volta 23 ele parou e fez esse 12.2 segundos. Mas digamos, com o ritmo da Lotus e com o Mark Webber, digamos que ele pegaria a quinta posição. Ele terminou em oitavo.
a quinta posição dá 10 pontos. Ele terminou em oitavo, dá 4. Então vamos adicionar mais 6 pontos para que ele somasse os 10 pontos. Então vamos lá. O Hamilton liderava com 68 pontos. Vettel em segundo com 53. Já mudava, né? O Vettel já chegava. E o Alonso em sexto com 34 pontos. Assim ficaria a classificação desses 3 pilotos depois de Bahrein. Agora, saindo do Oriente Médio, vamos para Europa, na Catalunha, Espanha. A gente dispensa comentários da McLaren, né? Hamilton fez a pole position. Hamilton ele conseguiu fazer a pole position com a vantagem de 5 décimos, quase meio segundo para o segundo colocado. Mas aí a McLaren errou os cálculos de combustível e o Hamilton não teve 1 litro necessário para a revisão da FIA, ou seja, ele foi desclassificado. Ele largaria da pole, mas como foi desclassificado, de primeiro caiu para último. Então ele largava da 24ª posição. Digamos que ele perdeu uma possível vitória, né? Que ele na corrida ele até se recuperou bem. De 24º terminou a prova em oitavo. Então ele fez 4 pontos. Mas a gente diz que ele conseguiria a vitória. Na minha opinião, ele conseguiria uma vitória daquela corrida. Então ele vou contar os 25 pontos. Então depois da spoiler ficaria assim: Hamilton em primeiro com 93 pontos, adicionando os 25. Em segundo, Sebastian Vettel com 53 pontos. Em terceiro, Alonso com 49 pontos. Galera, aparece a tabela e durante depois dos número de pontos do piloto aparece, né, mais e menos os pontos. O menos é que a gente tira ponto do Alonso e do Vettel, certo? A gente tira os pontos pelo que a gente acha da corrida. O Alonso pode ter ganhado? Podia ter ganhado. Se o Alonso ganhasse, a gente tirava os 25 pontos. Botaríamos ele aí para o que? Segundo? Para ele ganhar 18 pontos. Aí a gente já tira uns pontos dele. Já. Então, assim, o Vettel tá com menos 2 aí porque foi tirar 2 pontos aí da nossa classificação possível, com pontos alterados da corrida no nosso entendimento aqui, do meu entendimento, na minha opinião. Vale ressaltar também que a Espanha foi marcada com a vitória do Pastor Maldonado. Ninguém sabe como é que ele venceu. Ninguém. Agora, saímos da Europa para um circuito e vamos para a pista de rua. Vamos para as ruas de Monte Carlo em Mônaco. Aqui, o Hamilton ele fez uma parada só na volta 29 e a McLaren fez um pit stop de 4,3 segundos. Mas não é lento, Procópio. Não é muito lento, mas também não é muito rápido, né? O pit stop em 2012 era de 3 segundos a 3,9 segundos. Você passa de 4 segundos, já era lento. O Sebastian Vettel parou 17 voltas depois e fez um pit stop de 3,4 segundos. Esse tempo foi o suficiente que na saída dos boxes ele ficasse à frente do Hamilton. Os dois saíram colados, mas o Vettel ficou à frente. Então, de uma possível P4, foi para P5. Então, ele conseguiu o quarto colocado. Só que ele só conseguiu 10 pontos, né? Que ele terminou em quinto. Então, vamos adicionar uns 12 pontos aí. Mais 2, né? Número de pontos obtidos. Então, ficaria Hamilton liderando com 105 pontos. Vettel em segundo com 69 pontos. E o Alonso em quarto com 64 pontos. E agora voltamos para a Espanha, mas não no circuito de Catalunha. Vamos para o Grande Prêmio da Europa em Valência. Para o circuito das ruas de Valência, é um circuito de rua. Foi um circuito de rua o Grande Prêmio de Valência da Europa. E durante a corrida houve um safety car, onde Hamilton era terceiro, foi para os boxes.
Mas a McLaren fez incríveis 14,1 segundos. Parabéns, McLaren. Vamos botar mais umas palmas aí, porque parabéns pra McLaren, né? É de surpreender. Aí, o que fez com esse pit stop? Ele caiu de terceiro para sexto. Ele caiu para sexto com esse pit stop. Aí ele teve um alto nível de desgaste de pneus e, na minha hipótese, seria um terceiro lugar ali realista, certo? Sem sofrer o ataque do Maldonado. Então ele conseguiria 15 pontos, mas ele acabou não pontuando. Então, ele não pontuou. Então vamos adicionar 15 pontos aí se a McLaren não tivesse feito essa bobagem. Então o campeonato ficaria assim. Lembrando, não é que o campeonato foi assim. Eu tô fazendo esses cálculos se a McLaren não tivesse feito as cagadas. Certo? O Hamilton liderava com 145 pontos. O Alonso tinha ultrapassado. O Alonso era o segundo colocado com 99 pontos. E o Vettel era quarto com 81. Não estou falando por ordem de corrida, por algumas corridas, porque ou foi incidente de pista ou não teve erro de McLaren. Então, depois de Mônaco para Valência, houve outras corridas, certo? Vettel era quarto com 81 pontos. E agora vamos para os últimos erros da McLaren. Vamos agora para Marina Bay, as ruas de Marina Bay, em Singapura. Um longo período de cagadas da McLaren, só azar por incidente, né? Não teve mais nenhuma outra cagada depois de Mônaco. Depois do que? Depois de Valência, depois de Mônaco. Depois de Valência, teve toques, incidentes, certo? Mas chega em Singapura e os erros, as atrapalhadas da McLaren voltam. Hamilton era líder com folga. Vinha para vencer até que na volta 23 a caixa de câmbio quebra. Ele é forçado a abandonar. Ele é forçado a abandonar a corrida porque a caixa de câmbio quebrou. Ele não conseguia trocar as marchas. Abandonou e então pontuou. Então jogou fora os 25 pontos. Inclusive em Singapura foi um estopim para que no ano seguinte, 2013, ele fosse para a Mercedes. Ele, depois da coisa de Singapura, ele decidiu que ia para a Mercedes. Eita, meu microfone. Ele ia para a Mercedes. Só puxar o cabo do microfone aqui para perto. Ele decidiu ir para a Mercedes, onde ele teve uns anos dominadores. Então vamos lá para a classificação. Hamilton com 224 pontos seria se ele ganhasse. O Alonso seria segundo com 179 e o Vettel seria terceiro com 154 pontos. Agora vamos para a penúltima cagada da McLaren. Vamos para a Coreia do Sul, na Ásia. Depois da sua primeira parada, Hamilton teve problema em sua anti-roll bar traseira, onde aumentou o desgaste dos pneus, e forçou a terceira parada. Ele era o quarto, terminou a corrida em décimo, e dada o ritmo assim das Ferraris e tal, uma quinta posição era realista. Não teria nem como ele chegar no pódio em um quarto lugar. Era um quinto lugar, porque ele teve um problema mais uma vez na sua McLaren, cagando a corrida do Hamilton, né? Teve problema na sua anti-roll bar, aumentando os gastos dos pneus, que forçou ele a ter uma parada extra, né? Ele fez 2 paradas, mas ele teve que fazer uma terceira parada por conta dos gastos dos pneus. Então ele terminou em 10, fez 1 ponto, então ele chegar em quinto daria o que? 10 pontos. Então 9 pontos serão acrescidos aí. Então Hamilton de novo
liderava com folga, né? Com uma distância de 40 pontos. Que o Hamilton tava com 244, enquanto o Vettel tava com 204 pontos. Em terceiro, Alonso com 194. E agora, vamos para o último problema. Sim, vamos para o último problema até que fim. Chegamos no Oriente Médio. De novo. Vamos para Abu Dhabi. Yas Marina. Corrida, Hamilton largou da pole e liderava tranquilamente. Até que, com problema de pressão de combustível, ele abandona na volta 29. McLaren, que você cagou a corrida do Hamilton. As corridas do Hamilton. Deu tchau a corrida na volta 29, porque eram 58, era 52. Acho que naquela época era 58 voltas. Na volta 29, gente. Na metade da prova. Ele abandona e dá adeus à possível vitória. Não pontuou. Então vamos adicionar os 25 pontos, porque eu acho que ele ganharia aquela corrida tranquilamente. Então o Hamilton ia para os Estados Unidos e o Brasil com uma folga até de 40 pontos. O Hamilton com 281 pontos, Sebastian Vettel com 241 em segundo, em terceiro Fernando Alonso com 227. E aí vai para os Estados Unidos, onde ele poderia ter sido campeão. Ele venceu até nos Estados Unidos, mas se não fosse as cagadas da McLaren, essa vitória nos Estados Unidos teria consagrado o bicampeonato do Hamilton, né? Acho que ele venceu em 2008 e ele poderia ter ganhado o bicampeonato. Poderia ter sido campeão em 2012 em Austin, nos Estados Unidos. E no Brasil, ele acabou tendo um incidente com o Hülkenberg e acabou não ganhando, né? Então, vamos agora para a classificação final. Como ficaria o campeonato depois do Brasil, depois da última etapa? Hamilton seria campeão com 306 pontos. A gente adiciona 116 pontos aí, certo? 116 pontos com as cagadas da McLaren, colocando pontos nas vitórias, posições ali. Então a gente adicionou 116 pontos na classificação final. O Vettel, a gente tirava 14 pontos do Vettel. O Vettel ficaria com 267 em segundo. E o Alonso, em terceiro, chegaria com 260 pontos, retirando 18 pontos. Se ele seria campeão, a gente não sabe, né? Ninguém tem certeza, porque também Alonso e Vettel tiveram seus problemas, tiveram abandonos. Mas uma certeza eu tenho, eu tinha na verdade, é que ele brigaria assim pelo título. Uma observação aqui, corridas como Canadá, Hungria, Itália e outras, não falei porque não teve erro da McLaren, na minha opinião. Hamilton perdeu também pontos por incidentes na Alemanha, Bélgica e Brasil, certo? Então não coloquei essas fichas porque não foi erro da McLaren, sim, um azar de piloto. E a Alemanha, Bélgica e Brasil foi um azar do Hamilton por acidentes. Ele perdeu pontos por acidente. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, né? Se você gostou, deixa aquele seu like e comentem aí abaixo. Vocês acham que realmente a McLaren tirou a chance do Hamilton brigar pelo título? Quero saber a opinião de vocês. Falou, galera. Um beijo e até mais. Fui!